paz e prosperidade, passando para desejar um dia abençoado para você, para sua família e deixar uma reflexão para você, uma pergunta que se você entender e praticar, eu tenho certeza que mudará muitas coisas, destravará muitas chaves na sua vida. A pergunta é esta: como você reage a momentos difíceis? Medite nessa pergunta. Como você reage a momentos difíceis? Nós precisamos entender que existem coisas, situações, momentos que fogem do nosso controle. Como você reage a um não? Às vezes você vai procurar um emprego, chega na empresa cheio de expectativa, preenche a ficha e recebe um não. Está no seu controle isso? A pessoa poderia ter te contratado, ela não quis ter te contratado ou não pôde ter te contratado. Então foge do seu controle. No momento agora, nós pastores, um decreto para que a igreja não pudesse realizar cultos presenciais. Está no meu controle isso? Não. Existe uma autoridade acima de nós pastores que fez um decreto onde as igrejas não podem ser abertas para culto. Não está no meu controle isso. Eu não posso mudar essa realidade. Agora, o que eu posso fazer? Como eu vou reagir diante desta situação? Ou eu fico reclamando, indo para o Facebook, xingando, amaldiçoando o governador, ou eu entendo que é um momento, que Deus está no controle de tudo que está acontecendo é permissão de Deus, e eu oro ao Senhor para que essa situação seja revertida, para que essa pandemia seja eliminada da face da terra e que nós possamos nos reunir novamente. Como você tem reagido diante de perdas? Muitas pessoas estão perdendo familiares, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, amigos próximos. São perdas irreparáveis que fogem do nosso controle. A morte é uma certeza para todos nós. É claro que todos gostaríamos de viver bastante, ter uma vida longa, abençoada, mas bebês morrem na barriga, logo após o parto, crianças morrem, adolescente morre, adulto morre, a morte chega para todos e ela foge do nosso controle. A questão é como reagimos diante da morte. Nossa cultura é aquela cultura que faz escândalo, que quer pular dentro da cova. A cultura asiática ela já reage de uma forma diferente. Ela entende. Ontem eu estava assistindo o documentário do reverendo Billy Graham e ele disse algo fantástico. Quando ele era um jovem, ele disse: um dia você irá ler que Billy Graham morreu. Não acredite em uma só palavra, pois eu estarei mais vivo do que nunca. Eu estarei apenas mudando de endereço, voltando para casa. Lindo isso. Entender que nós estamos aqui só de passagem. É maravilhoso isso, podermos entender essa questão. A Bíblia nos conta uma passagem onde um rei chamado Davi, ele havia tido um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Batseba. E essa mulher engravidou. E quando a criança nasceu, ela adoeceu. E a Bíblia diz que Davi, ele se isolou num quarto, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus, ele orou e ficou ali durante alguns dias sem conversar com ninguém, sem se alimentar, só buscando a face de Deus. Chegou um momento que essa criança morreu. E aí os homens, e agora? Se enquanto ele estava vivo, ele estava trancado ali, e agora? Como nós iremos dar a notícia que a criança morreu? Alguém tem que avisar. E aí deram um recado para Davi: rei,
o seu filho morreu. A Bíblia diz que Davi, no mesmo momento, ele se levantou, tomou um banho, se arrumou, se alimentou e foi adorar ao Senhor. O que eu posso fazer? Fugiu do meu controle. Ele disse, enquanto a criança estava viva, eu orava por ela. A partir do momento que morreu, já fugiu do meu controle. Foi lá, orou, voltou para casa e fez a parte dele como pai, engravidou novamente a sua esposa e nasceu o rei Salomão, que todos nós conhecemos, o homem mais sábio. Eu volto a dizer, a questão não é a pandemia, a questão não é o desemprego, a questão não é a crise financeira, a questão é como você tem reagido diante dessas situações. Sobre o meu emocional, eu tenho domínio próprio. Sobre a crise no país eu não tenho domínio. Sobre o lockdown eu não tenho domínio. Sobre a igreja fechada eu não tenho domínio. Sobre o desemprego eu não tenho domínio. Sobre as mortes eu não tenho domínio. Eu não posso fazer nada por isso. Somente orar, pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia. Fora isso, foge do meu controle. Essa mensagem é para você cuidar das suas emoções. Como você reagirá diante de momentos difíceis? Para de gastar sua energia com coisas que não estão no seu controle. E comece a pensar o que eu posso fazer. Como eu irei reagir diante dessa situação? Aí sim, sobre a sua vida você tem controle. Se você tiver controle, aí sim você irá ver que as coisas irão acontecer de uma forma diferente. Faça o que está no seu controle. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Evita um pouco redes sociais. Fica vendo morte, morte, morte. Liga a notícia, morte, 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 morte. E muitas coisas que a mídia tem noticiado, eles noticiam o que eles querem. Eles têm um lado na situação. Então tome cuidado com isso. Cuide da sua saúde emocional e veja o que está no seu controle fazer. Eu sempre faço uma pergunta durante o dia. O que eu posso fazer hoje? O que está no meu controle fazer hoje? Amanhã não me pertence. E aí eu tenho ali a minha programação numa ferramenta chamada Pladin, onde eu anoto toda a minha programação semanal e eu faço o que está no meu controle ali, no meu alcance hoje. O que é para fazer hoje? Hoje é culto online? Vamos fazer culto online. Hoje é para fazer atividade física em casa? Atividade física em casa. Não adianta eu ficar reclamando, eu ficar me estressando, eu ficar me estressando aí, daqui a pouco a veia estoura, infarta, morre, pega uma depressão, pega uma síndrome do pânico, aí o problema vai aumentar. Acalma teu coração, descansa no Senhor. O que você pode fazer em momentos difíceis? Amém? Medite nisso. Faça o que está no seu controle. Para de gastar sua energia com o que não está no seu controle. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.